Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Jo Gomes, eu sou maquiadora há em torno de 10 anos e eu resolvi então começar um canal aqui no YouTube, né, para mostrar um pouco sobre esse universo que eu amo de paixão, que é o mundo da maquiagem. A princípio vamos falar bastante sobre isso, porém, caso surja aqui no caminho outros assuntos, também vamos conversar tranquilamente. Esse olho aqui, ó, que eu adoro ele, que ele é muito pedido pelas clientes, ele é muito clássico, que é um marronzinho esfumado com um clarinho mais aqui no canto. E eu apostei aqui em uns cílios mais dramáticos, uns cílios mais pesadinho, porque é o estilo que eu gosto. Mas você pode então aí abusar e colocar uns cílios mais leve, ou não colocar cílios, né? Colocar só a máscara ali e tá tudo certo. Desculpe se vocês tiverem ver algum barulho, porque eu estou gravando agora no final da tarde e o pessoal tá fazendo obra aqui do lado, então tá um pouquinho barulhento, tá bom? Mas, gente, espero que vocês gostem aqui do conteúdo que eu vou postando aqui pra vocês. Desculpa se eu errar alguma coisa, porque é tudo muito novo pra mim. Então, um beijo gigante e até mais. Eu optei em fazer a gravação pra ficar mais tranquilo de vocês conseguirem entender, porque, né, como eu falei anteriormente, ali tem barulho da obra e tal, então vamos lá. Eu mostrei pra vocês qual a paleta que eu usei nessa maquiagem, e eu usei essa paletinha da Bitarra, que é uma collab, né, da Bitarra com o Kennedy Hoffman, que é um maquiador maravilhoso. E a primeira sombra que eu fui aplicando ali no meu côncavo é a Sunset, que é um tom meio amareladinho. Meio não, ele é totalmente amareladinho. É um tom que eu costumo usar muito pra fazer a transição, o fundo das minhas sombras. E eu gosto bastante porque na minha pele é um dos tons que mais facilita essa transição acontecer. Eu usei um pincel fofinho, que é um pincel de cerda natural, esse é da Esfumato. E com ele eu fui aplicando a sombra em movimentos de vai e vem, só na região do meu côncavo, tá? Depois eu peguei um outro pincelzinho que esse é da Love Beauty, esse pincel vermelhinho que eu gosto muito de usar para esfumar também. E peguei um tom mais marrom, com um fundo mais clarinho, não é um marrom muito escuro. E fui aplicando ali mais ou menos na metade do meu olho, na vertical. A primeira sombra eu apliquei na horizontal para fazer a leve marcação do côncavo. E essa segunda eu já fui aplicando na horizontal, na vertical, desculpa. Depois eu esfumei também ali abaixo do côncavo e retornei com o pincel anterior. Eu sempre faço isso, gente. Facilita bastante. Depois eu peguei o pincel menorzinho, porque eu fui para uma sombra mais escura, e apliquei um segundo tom. Porém, eu mostrei para vocês aí a cor Hype, só que eu apliquei a do lado, não foi a Hype, tá, gente? Eu me enganei na hora de mostrar. Então, apliquei o segundo tom mais escuro com um pincel menor. Vale lembrar que a dica de ouro, quanto mais escura for a sombra, menor o pincel para você conseguir ter mais precisão e facilidade ao aplicar e esfumar. Novamente, eu retornei com os pincéis anteriores e fui limpando qualquer marcação. Agora sim eu vou usar a sombra Hype, que é o tom de marrom mais escuro que tem nessa paleta, ele chega a ser muito próximo a um preto, mas não é, tá? E aí, bem no cantinho ali, no finalzinho dos cílios, eu fui aplicando com toquezinhos bem de leve, em toda a minha pálpebra, nesse cantinho, né? Em todo o final da minha pálpebra móvel, subindo em direção à pálpebra fixa, que é ali naquele cantinho onde a gente marca o nosso côncavo. Depois que eu apliquei, eu fui dando toquezinhos de leve para conseguir tirar qualquer marcação. Importante não ficar esfumando demais com essa sombra, porque ela é mais escura. E então a gente retorna com as mais claras e vai trabalhando toda a borda dessa mais escura para tirar qualquer marcação. Porque senão, gente, se a gente for esfumar só com o mais escuro, a gente acaba criando uma mancha, né? Ao invés de um esfumado mais fluido. Então, por isso que eu estou dando essa dica. Peguei e tirei tudo. Limpei, né? Acabei passando ali os pincéis anteriores para tirar as marcações. E por fim, eu peguei ali um pincel achatadinho e fui aplicando o tom mais claro que tem essa paleta. A ideia, nesse caso, não é deixar bem branco, tá? Vocês vão ver que não vai ficar bem branco, porque eu só quero mesmo selar a ideia é só selar o corretivo. Por isso que eu usei a sombra clarinha. Depois, então, eu peguei ali o pincel da sombra amarelada e fui passando em todo o olho ali para poder tirar qualquer eventual marcação que tenha. Voltei com os do marrom, fui batendo ali de leve também para poder tirar e deixar tudo bem uniforme, bem bonitinho, tá bom? Essa é uma dica que ajuda bastante para quem tem dificuldade de transição de esfumado, transição de cores. Depois de fazer tudo isso, aí você vê que vai ficar muito mais fluido e sem marcação. E por último, eu fui fazendo a parte inferior dos olhos. Eu usei o tom mais escuro que eu usei em cima, não, o segundo tom.
depois do marrom mais claro, o segundo tom, o intermediário, para fazer essa leve marcação também, que eu não queria deixar muito escuro. A ideia é justamente uma maquiagem mais simples e fácil e também, né, que não fique tão marcada assim. A não ser que você queira. Se você gosta, é só pegar e marcar mais ali que não tem problema algum. E ali em cima, gente, resolvi pegar um pincelzinho de precisão e o tom mais escuro, que é o Hype, né? E fui passando como se fosse fazendo um delineado. Eu acho que dá uma definida maior ali no olhar e no acabamento depois dos cílios postiços colado, né? Ou se você for aplicar bastante máscara de cílios, eu gosto desse efeito com sombra. Facilita para quem tem dificuldade com o delineador, né? E para finalizar, a máscara de cílios, eu já tinha aplicado cílios postiços e eu apliquei bastante máscara de cílios na parte inferior, porque eu tenho bastante cílios e eu gosto de fazer esse efeito. Tá certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa make. Um beijo gigante, fiquem com Deus!